Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias. Vamos lá de parte 6, totalitarismos no Entre Guerras. As imagens que nós vamos analisar hoje, esse é o última aula sobre análise de imagens, e vou trazer mais umas imagens da revista Punch, que era a revista que existia de crítica política, econômica, enfim. E tinha uns desenhos bem interessantes nessa revista, mas análises de imagem bem legais. Bom, e aqui a gente diz o seguinte, eu tenho Hitler, Mussolini, né? E aqui um cachorro com a bandeira inglesa, né, da Grã-Bretanha. E aqui em cima uma placa chamada privativo, né? Não passe, não passe, né? Não cruze, não entre. E escrito aqui embaixo uma velha história recontada. Hitler fala, né? Tudo bem, você sabe aquele provérbio? Cão que late não morde. E o Mussolini responde: Ah, sim, eu conheço, você conhece, mas será que o cachorro sabe? Então isso aqui está uma clara alusão, já, isso é nos anos pré-Segunda Guerra, né? Quando o nazismo e o fascismo já tinham, principalmente o nazismo, já tinha força política interna e externa, né? Ele tinha alguns países que apoiavam a sua política de expansão. E a Inglaterra e a França eram os países da Europa que tentavam forçar contra, né? A Inglaterra, na figura do Neville Chamberlain, vai tentar, através de vários tratados, não ter a guerra, né? Porque a guerra já se avizinhava, já se visualizava, mas ele vai tentar, a partir da palavra, da conversa, não ter a guerra. Havia o medo de ter novas batalhas, como na Primeira Guerra, com milhares de mortos, Somme, Verdun, então eles tinham medo de haver a guerra. Então foram cedendo espaço ao Hitler. E nessa cessão de espaço, né, nessa disputa, acontece o quê? Hitler vai ganhando confiança, né? E essa coisa de cão que ladra não morde é por aí. Então, e Mussolini ressalta, pô, cara, mas será que o cachorro sabe dessa história? Porque Hitler invade a Tchecoslováquia, os Sudetos, depois vai toda a Tchecoslováquia, o Anschluss com a Áustria, até que ele vai para a Polônia. Aí, quando invade a Polônia, é que os britânicos e a França vão para cima e declaram guerra, enfim. Aí começa a Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante esse desenho, mostra bem esse momento, né? Hitler foi esticando a corda, até o momento em que Inglaterra e França declaram guerra, em 1º de setembro de 39, dia seguinte, enfim, ali naquela semana, né? Bom, esse aqui é também do Punch, e é bem interessante esse desenho, que ele usa a história da Alice no País das Maravilhas, né? Até o jornal da época, né, ele fala agradecimentos a Lewis Carroll pelo Through the Looking Glass. Então eles fazem referência. Aqui eu tenho, ele fala, né, a rainha fascista, que é o Mussolini, quebra o silêncio e conversa, né? Fala para a rainha nazista. Isso tem a ver com aquela parte da história da Alice, onde tem as rainhas, né? A rainha no jogo de xadrez. E a Alice está aqui no meio. Quem é a Alice? A Alice é a Grã-Bretanha. E aí, a rainha fascista fala para a rainha nazista: eu convido você para invadir e partir, né, partilhar as colônias da Alice, né, nessa tarde. E aí a Alice responde: eu não sabia que havia uma partilha das minhas colônias, né? Já que isso vai acontecer, vamos chamar outros convidados. Então, tipo, ó, se vocês fizerem qualquer gracinha, se vocês invadirem os meus territórios, as minhas áreas de influência, vamos ter convidados, vamos ter a guerra, entende?
Então é bem interessante esse desenho, faz uma alusão a um conto de peça infantil, né? Alice no País das Maravilhas, enfim. Bom, e esse último slide tá o Hitler já como chanceler. Ele tira a cartola, tentando entrar em conversações com a França. A França aqui, e aí vamos lembrar lá daquele primeiro vídeo que a gente fala sobre imperialismo, a França aqui é a figura da Marianne, tá certo? Chapéu barrete frígio, e ela aqui, liberté, égalité, fraternité, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. O lema francês. Então ele está aqui fazendo uma reverência, entre muitas aspas, à República Francesa. Na verdade, ele tinha mais intenções com relação à França. E é o que vai ocorrer. Ele vai invadir a França vai assinar o armistício, ele vai assinar o armistício no vagão de 1918, né, de Versalhes, e depois vai explodir o vagão. Aquele símbolo, né, do vagão do fim da Primeira Guerra, ele vai explodir, vai destruir já, acho que no final da guerra, para não haver nenhum tipo de lembrança de Versalhes. E, e é isso, né? Você tem aqui a figura da República Francesa, né? Símbolo da República Francesa, Marianne e tudo mais, e aqui é símbolo do que viria a acontecer nos anos da Segunda Guerra Mundial. Destruição da Alemanha, destruição de vários países, morte de milhões e, infelizmente, perseguição, né, judeus, ciganos, negros, homossexuais. Então, quem comunistas, né, também, presos políticos, você tem quem fosse contra a política nazista e fascista era perseguido, levado a campos de concentração que já existiam antes da Segunda Guerra, tá certo? Já existiam campos de concentração e campos de trabalho forçado, campos da morte, enfim, tudo isso já existia lá atrás. Os campos da morte, a questão da solução final já vem durante a guerra. Porém, os campos de trabalho forçado, os campos de concentração, antes da guerra já existiam, certo? Mas, enfim, a política de devastação de Hitler é um negócio assim absurdo. Tá certo, galera? Bom, a gente fecha essa parte de análise de imagens. Vamos voltar com as próximas questões de vestibulares antigos sobre fascismos, totalitarismos, né, no período entre guerras. E vamos em frente. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima. Valeu.